Olá, tudo bem? Como vai? Hoje nós vamos meditar mais uma vez a palavra do Senhor. O nosso texto encontra-se em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 1 ao 3. E antes disso nós vamos orar. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, que nós passamos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor nos proporcionou. O Senhor nos proporcionou, Senhor, aprendizado, Senhor, trabalho, saúde, atividades. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Senhor, agora que nós vamos abrir a Tua palavra, fala conosco, Senhor, porque a Tua palavra, ela consola, ela ajuda, ela abençoa, ela fortalece, ela encaminha para a vida. Tua palavra liberta, graças a Deus. Tua palavra enriquece, é verdade. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor na nossa vida, e Tu és a palavra, graças a Deus. Pai querido, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Prezados, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: Escreve ao anjo da igreja em Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer. Porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e tens ouvido. Obedece e arrepende-te. Pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Pesados. A frase mais emblemática desse texto é: você tem fama que você está vivo, mas você está morto. E antes de entrar numa questão teológica aqui, falar sobre o Senhor, da opinião do Senhor, da palavra do Senhor, da orientação do Senhor, para a gente entender melhor esse tema, vamos falar de questões aqui, em primeiro lugar, na nossa vida aqui natural. Quando falamos de vida natural, estamos falando dessa vida que a gente conhece aqui, né? Humana. Comer, beber, dormir, acordar, tomar banho, trabalhar, voltar, sair, passear, relacionamento. Essa vida aí. Então, nessa perspectiva, vamos começar por ela aqui. O que é alguém que tem fama que está vivo? Quem é que está vivo, mas que na verdade está morto? Eu pensei em alguns casos assim que, para me ajudar a pensar nesse tema, a primeira coisa que me ocorreu aqui à mente foram as pessoas que estão em estado vegetativo, ali em casa, numa cama de hospital, não abre o olho, respira talvez com a ajuda de aparelho, ou não, mas não fala, não mexe, está ali. O médico chegar ali para fazer um exame nele, coração, auscultar o coração, está ali, o coração está batendo. Fisicamente ele está vivo, alguém que está vivo, mas está morto. Do ponto de vista do trabalho, da atividade, do ponto de vista das respostas à vida, está morto. Ou como se estivesse morto. E o texto aqui nem diz como se estivesse, não, o texto fala morto. Outro caso que pensei foi o caso dos mendigos. Estão aí, muitas vezes jovens, né? Homens e mulheres aí, 20, 25, 30 anos aí, na rua, jogando a vida fora, não prestam serviço, a sociedade não se sentem responsáveis por alguma coisa, estão aí passando pela vida. Quem olha para eles diz, está vivo, mas do ponto de vista da moral da vida, está morto. Pessoas que falam, que pedem as coisas, mas está morto. Por quê? Com relação à vida, não tem a menor correspondência, né, com aqueles que estão vivos, ou seja, vem trabalhando, lutando,
vivendo, gente com problema, gente correndo atrás de soluções, nada. Nada afeta. Insensível. Não percebe, né, que o fim dos dias está se limitando cada dia, se aproximando mais, mas inerte. E nem há o que fazer. Não é mesmo? Meus Deus. Então esse foi o tipo aí que eu vi. Mas, e do ponto de vista da moral da vida, o que a gente poderia dizer que alguém que está vivo, mas que está morto? Alguém que tem responsabilidades de pai, mas que virou as costas para isso. Delegou as suas responsabilidades para a esposa, ou delegou para ninguém mesmo, simplesmente virou as costas e não quer nem saber. No dia dos pais, faz um almoço, recebe o abraço, veja os filhos, meu pai está aqui. Está vivo, mas quanto às suas responsabilidades, a correspondência com as suas responsabilidades, está morto, deixando de cumprir o seu papel. Da mesma forma, o marido está aí, não comparece junto à esposa, no carinho, no afeto, nas suas obrigações maritais. Está vivo em casa. Acorda cedo, toma café, traz a compra para casa, traz o almoço. Está vivo. Mas com o marido está morto. Homens deveriam ser os sacerdotes dos seus lares. Abrir a palavra, orar, né? Dar ali os ditames, olha, nós vamos por aqui, porque essa é a vontade de Deus. Uma voz absolutamente silenciada. Está vivo dentro de casa, mas está morto. Então esse texto aqui, ele vai nos falar, é disso. Aqui, o livro de Apocalipse, essas cartas aqui, elas foram direcionadas, a carta foi entregue ao responsável pela igreja. Em Apocalipse chama o anjo da igreja, né? O pastor da igreja, responsável pela igreja. A carta é dirigida a ele. Ele está dizendo, olha, eu sei da sua atitude, eu sei da sua caminhada, se diz o Senhor. Você tem fama que você está vivo, mas você está morto. O que será? Como se comporta um pastor vivo morto? Talvez o pastor vivo morto, né? Aquele que tem fama que vive, está lá, muitas vezes dominicalmente, né? Pregando um sermão, está ali, né? Falando alguma coisa de importante para o seu rebanho, liga para ele, dá um conselho, fala alguma coisa, né, de Deus aí. Talvez, como eu aqui neste momento, ministrando a palavra. Mas acontece que o Senhor diz assim para ele, olha, eu tenho conhecido as tuas atitudes e eu sei que você está morto. Você só tem fama aqui. O que seria estar morto na presença de Deus? Então, aqui no verso 3, aqui no verso 2, ele está dizendo, fica alerta e fortalece o que ainda resta. Fica alerta. Então a primeira coisa de um pastor morto é de um distraído. Está inconsciente, não está percebido do momento da própria vida, do momento do seu rebanho. Assim como nós também, homens e mulheres, aí, distraídos quanto à vida. Não tem problema não tem importância não. A vida é assim mesmo. Pessoas sem os cuidados dessa vida, sabendo que o diabo fala e que o diabo faz para ele. Isso não faz a menor diferença. Muitas vezes o diabo fala com ele e ele acha até que é a voz de Deus. Fala com ele para ele fazer uma loucura, coloca nele um pensamento de desânimo e ele acha que a coisa da vida, talvez seja até coisa do meu fígado, né? O fígado é responsável pelo nosso humor, né? Mas isso é coisa de eu vou tomar um antiácido ali, vou ficar bom. Acha que esse desânimo, muitas vezes que ele sente, é coisa natural. Às vezes aquela falta de vontade de assumir as suas responsabilidades de uma vida de oração. Não precisa disso tudo, não. Esse povo está exagerando demais. Não vamos radicalizar assim, não. Olha, é importante você fazer um jejum pela sua vida, pelo seu rebanho. Não, isso é coisa de fundamentalista. Não precisa disso, não. Ou seja, é alguém
distraído. As coisas acontecendo, os enfermos na igreja dele aumentando. E ele nem se sente na obrigação, nem se sente assim, mesmo na responsabilidade, do desejo de orar por aquelas pessoas, de querer vê-los bem. Alguém que está desapercebido. Quantas armadilhas desse mundo, porque eu não sei se você já reparou, mas é muito perigoso a gente andar nesse mundo sem a presença de Deus em nós. Satanás está aí aguardando uma oportunidade. O diabo está aí, igual um urubu em cima da cerca, né? Esperando a carniça aí, esperando alguém tombar para ir lá e pular em cima e acabar de acabar. Então, em primeiro lugar, esse homem ou essa mulher aqui, ele é um distraído. Tem fama que vive, está aí, cumprimenta ele, dá bom dia, boa tarde, boa noite, alegre, conta uma piada interessante, né? Mas desatento quanto às suas responsabilidades espirituais, quanto à sua comunhão com Deus, relegada a segundo plano. Tem fama que está vivo, mas está morto. Outra coisa que ele diz aqui, fortalece os que ainda restam, fortalece. Gente que passa por essa vida e não se sente na condição de fortalecer alguém. Tem tanta gente desanimada, a pessoa conta alguma coisa horrível, né, para ele, de um problema familiar, de doença de rebeldia de filho. Ele fala, nossa, isso é coisa de adolescente. Não liga pra isso não. Um dia isso passa. Fica calmo. Gente, a vida é assim mesmo. Vamos em frente aí. Nada disso. Está morto. Por quê? Porque alguém que está vivo, ele fortalece. Não, meu querido, vamos orar aqui em nome de Jesus. Vamos orar aqui. Isso é fase, sim, mas vamos orar aqui. Para ao final dessa fase ele sair bem, vamos orar, pedir graça. Deus vai te dar sabedoria de saber como você deve agir. Deus vai te dar força. Vamos nos fortalecer no Senhor. Apóstolo Paulo diz, fortalecei-vos no conhecimento, fortalecei-vos na graça do Senhor, fortalecei-vos no Senhor, fortalecer. Gente que não se preocupa, né? A cada dia fala, Deus me dá força aqui, Pai. Força para fazer as coisas de acordo com a tua vontade, força para vencer isso aqui. Deus, eu não posso deixar o diabo tomando espaço do jeito que ele muitas vezes está na vida de tanta gente. Não é mesmo? Ô Senhor, olha, o meu olhar está cobiçoso, Deus me ajuda aqui, Pai. Vamos mudar dentro do meu coração, Senhor, está alimentando determinadas paixões aqui, meu Deus, tem misericórdia, vamos lá. Me dá força, Senhor, passar por esse negócio aí. Maturidade, meu Deus, ou seja, alguém que reage diante das suas questões, diante das questões da vida, alguém que tem reação, mas de acordo com a vontade de Deus. Não é um inerte, insensível, um acomodado. Outra coisa daquele que está morto. Ele diz assim no verso 3, portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido. Quanta gente, querido. E como que é fácil a gente se esquecer da vontade de Deus, se esquecer qual é o objetivo da nossa vida, se esquecer que o Senhor nos chamou para o reino e sacerdócio, se esquecer que tem o Espírito Santo dentro de si. Quantas pessoas estão esquecidas, achando que é um homem, que é uma mulher comum. Nós temos o Senhor na nossa vida. Nós temos o Senhor na nossa vida. O nosso pensamento, a nossa palavra tem que ser outra. Entendeu? Muitas vezes, querido, tem uma briga de trânsito e acha normal xingar os outros. Acha normal. Querido, em nome de Jesus, vamos pedir que Deus me dá graça. O Senhor me chamou para ser um homem diferente. O Senhor me chamou, o Senhor me ensinou, o Senhor tem me instruído a ser uma pessoa sábia, pessoa com a palavra correta, com a atitude correta. Agora, na primeira loucura que aparece aí, já estou embarcando. Não, isso não é coisa de vivo, não. Isso é coisa de morto. Alguém que se esquece dos preceitos do Senhor, esquece da palavra. Só lembra de pegar a Bíblia quando vai para a igreja e olha lá. Atualmente nem leva a Bíblia mais, já está no telefone. Né? Não, querido, nós estamos esquecidos demais hoje. Não, nós estamos precisando de pastorzinho espiritual. Está ruim demais. Não é mesmo?
porque nós nos esquecemos do Senhor. Nós somos um povo que precisa temer a Deus. E, querido, essa questão de fé é a questão de ser alimentado. Nós temos que alimentar a nossa fé, alimentar a nossa vida espiritual, cuidar da nossa vida espiritual. Que você não se esqueça na sua vida que o jardim ele existe porque tem alguém cuidando dele, porque no dia que alguém deixar de cuidar desse jardim, ele vai virar mato. Nós que começamos muito bem a nossa vida espiritual, zelando na oração, lendo a palavra, querendo o Senhor, não se esqueça de fazer isso não, senão vira mato. Senão ontem você foi um homem ou uma mulher viva, que estava na presença do Senhor, vivificando a sua fé, deixou isso para um lado, você será um morto. Um morto. Não é alguém que não se esquece. Outra característica aqui de alguém que está morto, morto espiritualmente, é que ele não obedece e ele não se arrepende. Não tem a preocupação de obedecer ao Senhor. Obediência para ele é uma palavra muito bonita, né? Para ele falar para filho, meu filho, tem que ser obediente ao Senhor que é melhor para você. Pastor muitas vezes fala de obediência lá em cima do púlpito, obedecer. Né? Obedecer é melhor que sacrificar. Aí cita aquele tantão de versículos, não é mesmo? Mas alguém que não obedece. O Espírito Santo fala conosco cada dia. O Espírito Santo fala com ele, olha, quebranta. Olha, você precisa se dedicar mais aqui. Você precisa ter o que alimentar esse rebanho. Você precisa tomar uma atitude. Mas ele não obedece, não quer. Não se preocupa com isso. O Senhor diz, não faz. Ele vai lá e faz. Não fala, ele vai lá e fala. Não compre, ele vai lá e compra. E como nós temos, eu pelo menos tenho muitas experiências com isso. Nossa, mãe, Deus me livre. O Senhor falar comigo para não fazer lá e fazer, nossa, tem misericórdia em nome de Jesus. Que não seja assim na sua vida. Obedece. Então lembra da palavra, lembra-te do Senhor. Não se esqueça daquilo que você tem ouvido na instrução da palavra, vindo de tantas pessoas diferentes. Ouça o conselho do Senhor. Ouça a voz do Senhor falando com você. Obedece. E finalmente, arrepende-te. Olha para a sua vida, o que está errado na sua vida. Está errado na nossa vida, querido. Está errado. E vamos arrepender dessas coisas. Dizer para o Senhor, olha, eu tenho misericórdia, me arrependo. Me arrependo das coisas que falei e que não fui justo. Julguei alguém. Pensamento, Senhor, a palavra precipitada, atrapalhou tanto o ambiente em que eu estava. Me perdoa, Senhor. Perdoa que muitas vezes eu não tenho tido a postura correta na tua casa. Me perdoa. Perdoa, Senhor, por aquilo que falei com alguém, por aquilo que fiz com alguém. Perdoa, Senhor, o pensamento, alimentando pensamento equivocado, alimentando ambição. Senhor, mais preocupado com prazeres até do que na comunhão com o Senhor. Mais preocupado, Senhor, em seguir no meu próprio coração do que obedecer a tua palavra. Arrepender. Senhor, eu podia ser uma pessoa mais comprometida na sua casa e não sou. Perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, e me coloca no caminho que é direito, no caminho correto, no caminho, Senhor, em que eu vou alcançar a vitória. Me faz, Senhor, andar no teu caminho. Quantas pessoas que cotidianamente estão entrando num rio cujas correntes levam para a perdição. Quantas pessoas vendo esses escândalos de banco, vendo a quantidade de dinheiro que o outro ganhou e quer fazer isso também? Quer fazer também. Não, ele caiu, mas eu não caio não. Eu tenho alguma coisa que melhor para fazer. Quantas pessoas, querido, em casa agora ficam matutando ali? Não, mas como é que ele conseguiu fazer isso? Eu vou fazer também. Pensando nisso. Então, em nome de Jesus Cristo, ele repreenda esse espírito demoníaco na mente de tanta gente, instruindo a mente de tanta gente no caminho mal. Não permita que Satanás instrua sua mente naquilo que é mal. Já identificou que é mal? Deleta. Não alimente essas coisas. Pensamento de destruição, né?
Quantas pessoas alimentando ódio no coração, planejando coisas odiosas, reprováveis diante de Deus. Em nome de Jesus, repreenda essas obras. Não seja o morto. Morto é que aceita isso. Morto espiritualmente que aceita isso. E a morte dele é para levar a morte a outro. Mas nós temos a vida e devemos levar a vida para o outro. Amém, querido? Então, pense aí na sua vida espiritual. Pense no estado. Você está vivo ou você está morto? Assumir o nosso papel diante de Deus e diante dos homens. Para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, nessa noite pela tua palavra. Palavra tão boa, tão abençoada. Graças a Deus. Meu Pai, peço nessa hora especialmente por mim. Por mim, Senhor. Eu quero ser um vivo. Eu quero ser um vivo. Eu quero ter a fama, Senhor, de que vive e de fato vivo. E que de fato vive. Sim, Senhor Jesus. Dá na tua palavra sempre, Senhor, e a condição, em nome de Jesus, de receber de ti a vitória, por ser alguém que não se acomoda com as coisas dessa vida. Sim, Senhor, eu abençoe a pessoa que me ouve nessa hora, assim também, livre o Senhor da morte, Senhor, da morte espiritual, livre o Senhor a todos nós, ó Pai, dessas coisas angustiosas dessa vida. Sim, Senhor Jesus, é como lhe peço nesta hora, da vitória a cada um de nós por andarmos no caminho do Senhor. É como lhe peço, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe. Dá um joinha aí, lá no canal, dá um joinha nessa palavra aí. Comenta alguma coisa lá, não é mesmo? E eu observo que as pessoas, muita gente coloca o perfil dele, oculto, ou seja, alguém que acessa alguma coisa do YouTube, mas o perfil dele permanece oculto. Ou seja, eu não consigo ver quem está assistindo, quem está ouvindo a palavra, eu não consigo enxergar, porque está oculto. Então olha lá no seu YouTube, se habilita lá para eu saber quem você é. Dá um joinha, tá ok? Faz um comentário lá que vai ajudar a gente aí. Valeu! Coração para você, Deus te abençoe. Tchau!